Uma jovem de 17 anos decide aceitar a proposta de um milionário desconhecido. A proposta que ele faz não é sobre amor, é sobre controle, desejo e segredos que ninguém ousa contar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O sol morria lentamente sobre os telhados de Santa Rosa do Vale, pequena cidade do interior, onde até mesmo o vento parecia sussurrar segredos. As ruas de paralelepípedos guardavam histórias entre suas frestas, e naquela tarde particular de setembro, mais uma estava prestes a começar. Cecília observava o movimento da praça central pela janela da confeitaria da Dona Zefa, seus dedos ainda cobertos de açúcar do último lote de brigadeiros que preparara para a quermesse da igreja. A garota de 17 anos tinha olhos que carregavam uma sabedoria antiga, daquelas que parecem ter atravessado gerações. Seus cabelos castanhos presos em um coque desajeitado deixavam escapar algumas mechas que dançavam com a brisa que entrava pela janela entreaberta. O avental branco, manchado de chocolate, contrastava com o vestido simples de algodão azul, presente de sua avó Matilde no último aniversário. Desde pequena, Cecília aprendera a conviver com o silêncio. Na casa de azulejos desbotados onde morava com a avó viúva, as palavras eram medidas como ingredientes preciosos de uma receita secreta. Matilde, uma senhora de 70 e poucos anos, carregava nos ombros o peso de segredos que Cecília apenas intuía, como sombras fugidias nos cantos dos cômodos. "Menina, já guardou os doces para a quermesse?" A voz de Dona Zefa tirou Cecília de seus devaneios. A confeiteira, uma mulher robusta de bochechas coradas, era uma das poucas pessoas que conseguiam arrancar mais que monossílabos da jovem. "Sim, senhora. Já separei tudo nas caixas, conforme a senhora pediu", Cecília respondeu, seus olhos ainda perdidos na movimentação da praça, onde homens em ternos escuros começavam a se reunir próximo ao coreto. Era um grupo incomum para aquela cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e sobrenome. O Festival Rural de Santa Rosa do Vale sempre atraía visitantes, mas aquele ano parecia diferente. Rumores corriam sobre investidores interessados nas terras que cercavam a cidade, sobre mudanças que fariam o lugar progredir, como diziam os mais entusiasmados. Para Cecília, no entanto, havia algo inquietante no ar, como o prenúncio de uma tempestade ainda distante. Foi quando ela o viu pela primeira vez. Vicente Calderon desceu de uma Mercedes preta reluzente, seu terno impecável, desafiando o calor sufocante daquela tarde. Aos 47 anos, ele emanava uma presença que fez o tempo parar por um instante na confeitaria. Sua barba bem aparada emoldurava um rosto marcado por experiências que Cecília só poderia imaginar, e seus olhos eram como poços profundos, onde segredos nadavam como peixes em águas escuras. O empresário atravessou a praça com a confiança de quem está acostumado a dobrar o mundo à sua vontade. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha, quando por um breve momento os olhares se cruzaram através do vidro da confeitaria. Foi um instante fugaz, mas suficiente para plantar uma semente de inquietação em seu peito. Aquele ali é o homem que comprou a antiga mansão dos Mendonça, comentou Dona Zefa, aproximando-se da janela. "Dizem que tem tanto dinheiro que poderia comprar a cidade inteira se quisesse. Mas também dizem outras coisas." A confeiteira baixou a voz, como se as próprias paredes pudessem ouvir. Cecília conhecia bem aquela mansão. Ficava no alto da colina que dominava a cidade, uma construção imponente do início do século XX, que permanecera fechada por anos após a morte trágica de seus últimos moradores. As histórias sobre aquele lugar alimentavam as conversas sussurradas nas varandas nas tardes de domingo. "Que tipo de coisas?" Cecília perguntou, sua curiosidade superando momentaneamente sua habitual reserva. "Ah, menina, dizem que onde ele passa, deixa um rastro de corações partidos e fortunas destruídas. Mas você não deve se preocupar com isso. Homens como ele vivem em um mundo diferente do nosso." Mas havia algo naquele primeiro encontro de olhares que sugeria que os mundos de Cecília e Vicente estavam prestes a colidir de maneiras que ninguém poderia prever.
Naquela noite, enquanto ajudava sua avó a preparar o chá de camomila que sempre tomavam antes de dormir, Cecília não conseguia afastar a imagem daquele homem de sua mente. Matilde, sempre atenta às mudanças no comportamento da neta, observava em silêncio enquanto a garota se movia pela pequena cozinha com uma inquietação incomum. "Você parece distante hoje", comentou a avó, suas mãos enrugadas, segurando a xícara com delicadeza. "Aconteceu alguma coisa na confeitaria?" Cecília hesitou, seus dedos brincando com a barra do vestido. "Não exatamente, vó. É só que hoje eu vi o homem que comprou a mansão dos Mendonça." O som da xícara sendo pousada bruscamente sobre o pires ecoou pela cozinha. Matilde endireitou-se na cadeira, seus olhos subitamente alertas. "Vicente Calderon?" O nome saiu como um sussurro tenso de seus lábios. "A senhora o conhece?" Cecília perguntou, surpresa com a reação da avó. "Conhecer não é bem a palavra", Matilde respondeu após um momento de silêncio pesado. "Mas conheço o suficiente para dizer que você deve ficar longe dele, minha filha. Há coisas nesta vida que é melhor não entender." Aquela noite, Cecília teve um dos seus sonhos intensos. Estava no jardim abandonado da mansão, onde rosas negras brotavam sob um céu sem estrelas. Um homem chorava no escuro, suas lágrimas caindo como chuva sobre as flores. Quando tentou se aproximar, portas começaram a se fechar uma após a outra, o som ecoando como um aviso. Acordou sobressaltada, o coração batendo descompassado, com a certeza de que aquele sonho era mais que um simples produto de sua imaginação. Os dias que se seguiram trouxeram uma agitação incomum a Santa Rosa do Vale. A aproximação da quermesse da igreja misturava-se com os preparativos para o festival rural, e o nome de Vicente Calderon estava em todas as conversas. Alguns diziam que ele planejava transformar as terras ao redor da cidade em um complexo de luxo. Outros sussurravam sobre seu passado obscuro em São Paulo, histórias de amores proibidos e fortunas construídas sobre segredos inconfessáveis. Cecília continuava seu trabalho na confeitaria, mas agora cada sino que anunciava a entrada de um cliente fazia seu coração saltar. Parte dela esperava e temia que Vicente aparecesse, embora não soubesse explicar por quê. Suas noites eram povoadas por sonhos cada vez mais vívidos, onde portas fechadas guardavam segredos que pareciam chamar por ela. Foi numa dessas tardes, quando o calor fazia o ar parecer denso como mel, que o sino da confeitaria tocou, e o mundo de Cecília começou verdadeiramente a mudar. Vicente Calderon entrou no estabelecimento como uma sombra elegante, seu perfume discreto, mas marcante, preenchendo o ambiente. Desta vez, não havia vidro entre eles, apenas o balcão da confeitaria e o peso de destinos que começavam a se entrelaçar. "Você deve ser Cecília." Sua voz era profunda, com um tom que sugeria autoridade natural. "Ouvi falar dos seus doces. Dizem que são os melhores da região." Ela sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura que sua avó sempre lhe ensinara. "São receitas de família, Sr. Calderon." "Vicente," ele corrigiu, um sorriso quase imperceptível nos lábios. "Preciso de alguém para organizar um evento na mansão no próximo fim de semana. Dona Zefa me recomendou você." Cecília lançou um olhar rápido para a confeiteira, que estava ocupada nos fundos da loja. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. "É uma oportunidade que pode mudar sua vida", Vicente continuou, seus olhos fixos nela com uma intensidade perturbadora. "Claro, se você estiver interessada." Naquele momento, Cecília sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Parte dela queria recuar, lembrar dos avisos de sua avó, das histórias sussurradas sobre aquele homem. Mas havia algo mais, forte a impulsionando para frente, uma curiosidade que ia além da razão, um chamado que parecia vir das profundezas de sua própria alma. Ela começou, sua voz mais firme do que esperava. "Eu precisaria conversar com minha avó primeiro." Vicente assentiu, como se já esperasse por essa resposta. Tirou um cartão do bolso do paletó e o deslizou sobre o balcão. "Pense com cuidado, Cecília."
Às vezes o destino nos oferece apenas uma chance de mudar nossa história. Quando ele saiu da confeitaria, Cecília percebeu que suas mãos tremiam. O cartão em suas mãos parecia pesar 1 tonelada, como se carregasse não apenas um número de telefone, mas o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. Naquela noite, enquanto guardava o cartão sob seu travesseiro, Cecília não sabia que estava dando o primeiro passo em uma dança perigosa com o destino. Uma dança que a levaria a descobrir que alguns amores nascem das sombras, que alguns segredos têm o poder de quebrar e reconstruir vidas, e que, às vezes, os monstros mais perigosos são aqueles que carregamos dentro de nós mesmos. A mansão dos Mendonça erguia-se contra o céu, como uma sentinela sombria, suas janelas antigas refletindo o último resquício de luz do dia. Cecília subiu os degraus de mármore da entrada principal, seu coração batendo em um ritmo irregular que ecoava pelos corredores vazios. 1 semana havia se passado desde o encontro na confeitaria, e após noites de insônia e argumentos silenciosos com sua consciência, ela estava ali. A decisão não fora fácil. Matilde, ao saber da proposta, empalidecera como se tivesse visto um fantasma. "Não vá, minha menina", implorara a avó, suas mãos trêmulas segurando as de Cecília. Aquela casa, aquele homem, há coisas que é melhor deixar enterradas. Mas quando Cecília mencionou o valor que Vicente oferecera pelo serviço, uma quantia que poderia pagar o tratamento que sua avó tanto necessitava, Matilde calou-se, derrotada pelo peso da necessidade. O mordomo que a recebeu, um homem idoso, chamado Augusto, tinha olhos que pareciam ter testemunhado décadas de segredos. "O Sr. Calderon a aguarda no escritório", informou, sua voz um sussurro que se misturava ao som dos próprios passos sobre o piso de madeira antiga. Os corredores da mansão eram um labirinto de luxo e mistério. Quadros antigos observavam sua passagem com olhares imortalizados em tinta a óleo, e o ar carregava um perfume peculiar, uma mistura de rosas murchas e segredos guardados. Cecília notou que algumas portas estavam trancadas, suas fechaduras douradas brilhando como advertências silenciosas. Vicente a esperava de pé, próximo a uma janela que dava para os jardins abandonados. A luz do crepúsculo pintava sombras em seu rosto, tornando-o ainda mais enigmático. "Você veio", ele disse sem se virar. Não era uma pergunta, mas uma constatação que carregava um tom de inevitabilidade. "O senhor fez uma proposta de trabalho", Cecília respondeu, mantendo a voz firme, apesar do tremor que ameaçava traí-la. "Estou aqui para discutir os detalhes." Vicente virou-se então, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. "Trabalho?" Um sorriso sutil, quase cruel, brincou em seus lábios. "Não, Cecília. O que tenho para você é muito mais que um simples trabalho." Ele caminhou até sua mesa, uma peça majestosa de mogno escuro, e pegou um envelope. "Isto é um contrato, diferente de qualquer outro que você já viu ou verá." Estendeu o documento em sua direção. "Leia com atenção. Cada palavra foi escolhida com um propósito." Com dedos ligeiramente trêmulos, Cecília abriu o envelope. O papel era pesado, elegante, e as palavras nele impressas fizeram seu estômago revirar. Era um contrato de exclusividade. 1 ano de sua vida em troca de uma soma que poderia não apenas salvar sua avó, mas transformar completamente sua realidade. "Você quer que eu..." Ela hesitou, as palavras presas na garganta. "Quero sua presença, Cecília, física e emocional, exclusiva." Vicente se aproximou, seu perfume envolvendo-a como uma prisão invisível. "Em troca, ofereço mais que dinheiro. Ofereço uma educação que você nunca sonhou, segurança que você nunca conheceu, e um tipo de liberdade que só o conforto pode proporcionar." "E o que mais?" Cecília perguntou, sua voz apenas um sussurro. Vicente a observou por um longo momento, como se medisse cada palavra antes de pronunciá-la. "Você sabe o que todos querem de você, não sabe? Eu não vou mentir, mas posso ser delicado. Ou não. A escolha surpreendentemente será sua."
O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Cecília sentia o peso de cada batida de seu coração, de cada respiração presa entre decisão e hesitação. Sua mente voltou aos sonhos que tinha. As portas fechadas, as rosas negras, o choro no escuro. Estava tudo ali, materializado naquele momento, naquela escolha. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Vicente se afastou, voltando à janela. O jardim lá fora estava mergulhado em sombras, mas algo nele parecia chamar por Cecília. Porque você tem algo que perdi há muito tempo, algo que preciso recuperar. E o que seria? Inocência. A palavra saiu como uma confissão dolorosa. Não a inocência tola que todos presumem em você, mas algo mais profundo. Uma pureza de alma que sobrevive mesmo nas sombras. Cecília olhou novamente para o contrato em suas mãos. Cada linha parecia pulsar com promessas e ameaças veladas. E se eu recusar? Então você sairá por aquela porta e continuará sua vida. Simples assim. Vicente se virou para encará-la. Mas ambos sabemos que você não vai. Há algo em você, Cecília. Algo que reconhece o escuro, que o deseja, mesmo sem saber por quê. Ele estava certo, e essa certeza a assustava mais que qualquer coisa. Desde aquele primeiro olhar através da vitrine da confeitaria, algo dentro dela havia despertado. Um chamado ancestral, como se sua alma reconhecesse um caminho que seu corpo ainda não havia percorrido. Com mãos que já não tremiam mais, Cecília pegou a caneta que ele oferecia. O metal frio contra seus dedos parecia selar mais que um acordo. Selava um destino. Sua assinatura fluiu sobre o papel como tinta negra sobre mármore branco, definitiva e irreversível. Bem-vinda à sua nova vida, Cecília, Vicente falou, sua voz carregando uma nota de triunfo e algo mais, algo que soava perigosamente próximo a pesar. Naquela mesma noite, enquanto suas poucas pertences eram transferidas para um dos quartos da mansão, Cecília vagou pelos corredores silenciosos. Cada passo ecoava como uma decisão já tomada. Cada sombra parecia guardar segredos que aos poucos seriam revelados. O quarto designado a ela era uma suíte luxuosa com vista para o jardim abandonado. Entre os móveis antigos e elegantes, encontrou um vestido novo sobre a cama, preto de seda com um bilhete simples. Para o jantar, 20 ors. Enquanto se preparava, Cecília observou seu reflexo no espelho ornamentado. O vestido a transformava, como se cada dobra do tecido revelasse uma versão diferente de si mesma. Seus olhos, normalmente claros como manhã de inverno, pareciam mais profundos, guardando segredos que ainda não conhecia. O jantar foi servido na sala de jantar principal, uma peça impressionante com um lustre de cristal que derramava luz dourada sobre a mesa antiga. Vicente a esperava, impecável em seu terno escuro, como uma sombra elegante contra o papel de parede vermelho escuro. A primeira regra, ele disse assim que ela se sentou, é que não há regras além das que eu estabelecer, que elas podem mudar a qualquer momento. Cecília assentiu, sentindo o peso de cada palavra. O vinho em sua taça brilhava como sangue sob a luz do lustre. A segunda regra é que você não deve fazer perguntas sobre o passado. O que aconteceu, nesta casa o que aconteceu comigo. Tudo isso está fora dos limites do nosso acordo. E se eu descobrir algo por acidente? Cecília ousou perguntar. Um sorriso frio curvou os lábios de Vicente. Acidentes acontecem, querida, mas nem todos sobrevivem a eles. O resto do jantar transcorreu em um silêncio pontuado, apenas pelo tilintar dos talheres e o som distante do vento nos jardins. Cecília sentia o olhar de Vicente sobre ela, não com desejo, mas com uma espécie de fascínio clínico, como se ela fosse um espécime raro que ele ainda não havia decidido como classificar. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Cecília abriu as portas da varanda e deixou o ar noturno envolver seu corpo ainda vestido em seda negra. O jardim abaixo era um labirinto de sombras e promessas não ditas. Em algum lugar uma rosa tentava florescer entre ervas daninhas e memórias abandonadas. Naquela primeira noite, seus sonhos foram diferentes. Não havia mais portas fechadas. Agora,
Eram corredores intermináveis, cada um levando a uma versão diferente de si mesma. E em cada versão Vicente estava lá, observando, esperando, como se soubesse que todos os caminhos eventualmente levariam ao mesmo destino sombrio. Os dias na mansão seguiam um ritmo próprio, como se o tempo obedecesse a regras diferentes dentro daquelas paredes antigas. Cecília rapidamente aprendeu que cada cômodo tinha sua própria personalidade, seus próprios segredos sussurrados nas sombras dos cantos. As manhãs começavam cedo, com Augusto trazendo uma bandeja de café da manhã elaborada e um cronograma, meticulosamente planejado por Vicente. Aulas de etiqueta, francês, piano. A transformação que Vicente prometera começava a tomar forma. Suas professoras, todas mulheres de meia idade, com olhares compassivos demais para serem naturais, tratavam-na com uma mistura de respeito e pena mal disfarçada. Madame Dupont, sua instrutora de francês, certa vez deixou escapar: "Você é diferente das outras, ma chérie. Talvez seja por isso que ele está sendo mais paciente." Aquelas palavras perseguiram Cecília por dias. Outras, quantas haviam passado por aqueles mesmos corredores, aprendido as mesmas lições, dormido no mesmo quarto que agora era seu. O mistério crescia como as trepadeiras que ela começara a notar no jardim abandonado, selvagens, insistentes, escondendo e revelando segredos em igual medida. Vicente mantinha uma rotina própria, frequentemente ausente durante o dia, em reuniões de negócios na cidade ou viagens a São Paulo. Mas as noites pertenciam a um ritual particular que ele estabelecera desde o primeiro dia. Jantares formais, onde cada garfada era uma lição de poder e submissão, cada gole de vinho uma dança entre desejo e receio. Foi durante um desses jantares, quando outubro já pintava as tardes com tons mais dourados, que algo mudou. Vicente parecia diferente. Seus olhos carregavam uma inquietação que Cecília nunca havia visto antes. "O jardim", ele disse abruptamente, colocando sua taça de vinho sobre a mesa com força demais. "Você tem passado tempo demais lá." Cecília sentiu seu coração acelerar. O jardim havia se tornado seu refúgio, o único lugar da mansão onde se sentia verdadeiramente livre. Nas últimas semanas, dedicara suas horas livres a limpar canteiros, podar plantas mortas, tentar trazer vida de volta àquele espaço abandonado. "Perdão, eu não sabia que não devia." "Não é questão de dever ou não dever", Vicente a interrompeu, sua voz cortante como gelo. "É questão de entender que algumas coisas devem permanecer como estão, mortas, enterradas." "Como sua esposa." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vicente levantou-se lentamente, seus movimentos controlados demais para não serem ameaçadores. "Onde você ouviu falar dela?" "As pessoas na cidade. Elas comentam sobre como ela cuidava do jardim, sobre como ela..." Cecília hesitou, sua voz falhando. "Sobre como ela se jogou da sacada." Vicente completou, um sorriso sem humor distorcendo seus lábios. "Sobre o bilhete que ela deixou? Ele nunca vai amar como pensa. É isso que você quer saber, Cecília." Ele se aproximou dela, cada passo ecoando na sala de jantar como um prenúncio de tempestade. "Quer saber se sou capaz de amar? Se sou um monstro que coleciona mulheres jovens como você? Se as destruo uma a uma?" Cecília permaneceu imóvel em sua cadeira, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. "Quero saber quem sou eu nessa história." A resposta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, muito breve para ser certeza, algo semelhante à vulnerabilidade passou por seus olhos. "Você é uma possibilidade. Nada mais, nada menos." Naquela noite, enquanto a mansão dormia seu sono inquieto, Cecília não conseguiu descansar. As palavras de Vicente ecoavam em sua mente, misturando-se com os sussurros que começara a ouvir nos corredores, com as sombras que pareciam se mover quando ninguém estava olhando. Levantou-se de sua cama e caminhou até a varanda. O jardim, abaixo, era um labirinto de sombras sob a luz da lua,
Mas algo chamou sua atenção. Uma luz, fraca e tremulante, movia-se entre as árvores. Sem pensar duas vezes, vestiu seu robe e desceu as escadas silenciosamente. O ar noturno estava carregado com o perfume das rosas que começavam a desabrochar. Flores que ela não havia plantado, que pareciam ter surgido do nada nas últimas semanas. Seguiu a luz misteriosa, seus pés descalços sentindo a grama úmida sob eles. Foi então que o viu. Vicente, em sua calça social e camisa branca parcialmente desabotoada, vagava pelo jardim com uma navalha antiga na mão. Seus lábios se moviam em um murmúrio constante. Nomes que Cecília não conseguia distinguir se misturavam com promessas e lamentos. Helena, Marina, Beatriz. Os nomes escapavam de seus lábios como preces distorcidas. Por que vocês não entenderam? Por que nenhuma de vocês entendeu? Cecília permaneceu imóvel nas sombras, seu coração partido entre medo e uma estranha forma de compaixão. Vicente parecia menor ali, vulnerável de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível. A navalha em sua mão brilhava sob a luz da lua, mas ele não a usava para ameaçar. Instead, cortava rosas uma a uma, deixando-as cair no chão como lágrimas negras. Um galho quebrado sob seus pés traiu sua presença. Vicente virou-se bruscamente, seus olhos selvagens demorando alguns segundos para focalizá-la. Cecília! Sua voz era diferente, quase infantil em sua confusão. Sim, ela respondeu suavemente, dando um passo em sua direção. Sou eu. Você não deveria estar aqui. Não deveria me ver assim, mas não havia ameaça em sua voz, apenas uma exaustão profunda. Talvez eu devesse, Cecília respondeu, sua própria coragem a surpreendendo. Talvez seja a hora de alguém ver você como realmente é. Vicente deixou a navalha cair na grama, o metal refletindo um último brilho antes de desaparecer entre as flores. Você não sabe quem eu realmente sou. Então me mostre. Cecília deu outro passo em sua direção, não através de contratos ou regras ou lições de etiqueta. Me mostre quem você é quando todas as máscaras caem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento nas árvores e o perfume cada vez mais forte das rosas. Vicente a observava, como se a visse pela primeira vez, como se algo fundamental tivesse mudado no universo naquele exato momento. Há coisas, em mim, ele começou sua voz rouca, que destruiriam sua inocência para sempre. Minha inocência não é tão frágil quanto você pensa. Cecília respondeu, agora próxima o suficiente para ver as lágrimas não derramadas nos olhos dele. E talvez eu não seja tão inocente quanto você imagina. Naquele momento, sob a luz prateada da lua e cercados por rosas que pareciam brotar das próprias sombras, algo mudou entre eles. Não foi um beijo, nem mesmo um toque. Foi uma compreensão silenciosa de que ambos carregavam escuridão dentro de si e que talvez, apenas talvez, suas sombras pudessem dançar juntas sem se destruírem completamente. Vicente levantou a mão, seus dedos tremendo levemente antes de tocarem o rosto de Cecília. Você deveria correr, ele sussurrou. Correr para longe daqui enquanto ainda pode. Talvez, ela respondeu, inclinando seu rosto contra o toque dele. Mas não vou. O jardim, ao redor deles, parecia respirar. As rosas abrindo suas pétalas, como testemunhas silenciosas de um pacto sendo selado. A mansão acima projetava sua sombra sobre eles, guardião de segredos que ainda estavam por vir, de verdades que precisariam ser desenterradas junto com as raízes mais profundas daquele jardim misterioso. E ali, naquela noite de outubro, entre flores que nasciam das sombras e segredos que começavam a se revelar, Cecília entendeu que estava apenas no início de sua verdadeira transformação. Não aquela que Vicente planejara com suas aulas e regras, mas uma metamorfose mais profunda, mais perigosa, uma que exigiria que ela enfrentasse não apenas os demônios dele, mas também os seus próprios. A biblioteca da mansão era um santuário de segredos encadernados em couro e ouro. Cecília descobriu esse espaço por acaso, numa tarde chuvosa,
quando Vicente estava em São Paulo. A chave apareceu misteriosamente sobre sua penteadeira. Mais tarde ela suspeitaria que fora Augusto, o mordomo de olhos tristes, quem a deixara ali como quem oferece uma pista num jogo macabro. As estantes se estendiam do chão ao teto, guardando não apenas livros, mas também pastas, documentos, que ela descobriria em breve, memórias que deveriam permanecer enterradas. O cheiro de papel antigo e segredos guardados preenchia o ar, enquanto a chuva castigava as janelas altas como um aviso distante. Foi entre duas estantes do fundo, escondida atrás de uma falsa parede de livros, que Cecília encontrou a primeira. Uma caixa simples, sem ornamentos, mas fechada com um cadeado que cedeu facilmente ao conjunto de chaves que encontrara junto com a da biblioteca. Dentro havia cartas, fotografias e diários, todos pertencentes a mulheres que haviam passado pela mansão antes dela. Querido diário, começava um dos cadernos datado de 3 anos atrás. Hoje faz 1 mês que assinei o contrato. Vicente, é diferente do que imaginei. Há momentos em que seus olhos parecem conter todo o peso do mundo, e outros em que brilham com uma crueldade que me faz tremer. Mas não de medo, de antecipação. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto virava as páginas. A letra, inicialmente firme e elegante, tornava-se cada vez mais errática conforme as semanas passavam. As últimas entradas eram quase ilegíveis, manchadas por algo que parecia ser lágrimas ou sangue. Ele não dorme. Vaga pelos corredores à noite, chamando por ela, por todas elas. Às vezes, quando pensa que estou dormindo, senta ao pé da minha cama e chora. Outras vezes rio, e não sei qual das duas situações me assusta mais. A autora do diário, Helena Santos, havia desaparecido misteriosamente 6 meses após sua chegada à mansão. Os jornais da época, também guardados na caixa, especulavam sobre fuga ou suicídio, mas não havia corpo. Não havia respostas. Outra pasta continha documentos sobre Marina Alves, internada em uma clínica psiquiátrica por ordem judicial, com documentos assinados pelo próprio Vicente. Os relatórios médicos falavam de delírios persecutórios e tendências autodestrutivas. Mas entre as páginas oficiais, Cecília encontrou bilhetes escritos às pressas. Ele não é humano. Não pode ser. Vi o que faz no porão nas noites de lua cheia. Vi os símbolos, ouvi os cantos. Alguém precisa saber a verdade antes que... O bilhete terminava abruptamente, como se a autora tivesse sido interrompida no meio do pensamento. Marina ainda estava viva, teoricamente, trancada em uma instituição onde ninguém acreditaria em suas palavras. Mas foi a terceira pasta que fez o sangue de Cecília gelar. Dentro dela, uma fotografia antiga, datada de 1984. A mulher na imagem poderia ser sua irmã gêmea. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso hesitante, até mesmo a pequena marca de nascença próxima ao queixo. O nome no verso, Beatriz Mendonça. Impossível, Cecília murmurou para si mesma, suas mãos tremendo enquanto segurava a fotografia. Beatriz havia sido a esposa de Vicente, a mulher que se jogara da sacada, mas como poderia ser tão parecida com ela? Um barulho na porta da biblioteca a fez saltar. Rapidamente guardou tudo de volta na caixa, exceto pela fotografia de Beatriz, que deslizou para o bolso de seu vestido como uma confissão roubada. Senhorita Cecília, a voz de Augusto soou do outro lado da porta. O senhor Calderon acaba de chegar. Ele solicita sua presença no jantar. Já estou indo, ela respondeu tentando controlar o tremor em sua voz. Durante o jantar, Cecília mal conseguia se concentrar nos talheres ou nas regras de etiqueta que aprendera tão meticulosamente. Cada vez que olhava para Vicente, via sombras de perguntas não respondidas dançando em seus olhos. Você parece distante esta noite, ele comentou, seu tom casual carregando uma nota de advertência. Apenas cansada das aulas, ela mentiu, odiando como a falsidade agora escorregava fácil de seus lábios. Madame Dupont é exigente. Vicente a estudou por um longo momento, como se pudesse ler cada pensamento escondido atrás de seus olhos. Você tem se adaptado bem à vida aqui, melhor que outras. Outras? Cecília ousou perguntar,
seu coração batendo violentamente contra suas costelas. Não seja ingênua, querida. Você já deve ter ouvido as histórias, os rumores. Ele tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os dela. Mas você é diferente, especial. Por quê? A palavra saiu como um sussurro. Porque você carrega algo delas. Algo que pensei ter perdido para sempre. Vicente se inclinou para a frente, seus dedos roçando levemente a mão dela sobre a mesa. Algo que preciso recuperar. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Cecília encarou seu reflexo no espelho por horas. A fotografia de Beatriz ao seu lado parecia zombar dela com sua semelhança impossível. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente. Há coisas que é melhor deixar enterradas. Mas já era tarde demais. Os segredos da mansão haviam começado a se revelar, como flores venenosas desabrochando na escuridão. E Cecília sabia, com uma certeza que a assustava, que estava irremediavelmente entrelaçada a essa teia de mistérios. Um trovão distante sacudiu as janelas, e por um momento ela pensou ter visto uma figura feminina refletida no espelho atrás dela. Uma mulher de vestido branco com seu próprio rosto, sorrindo um sorriso que não era seu. Na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrou um presente sobre a mesa da sala de jantar. Uma caixa de veludo negro contendo uma gargantilha de diamantes, a mesma que Beatriz usava na fotografia. Para esta noite, dizia o bilhete de Vicente, temos um evento importante e você precisa estar perfeita. A gargantilha pesava em suas mãos como uma sentença. Cada diamante parecia conter um fragmento das histórias que descobrira. Helena, Marina, Beatriz. Quantas outras havia? E qual seria seu papel nessa história sombria que parecia se repetir como um pesadelo elaborado? Mas havia algo mais agora, uma determinação crescendo dentro dela. Se Vicente procurava algo nas mulheres que trazia para a mansão, algo que havia perdido ou nunca realmente possuído, talvez ela fosse a única que poderia finalmente confrontá-lo com seus próprios demônios. Colocou a gargantilha no pescoço, os diamantes frios contra sua pele como lágrimas congeladas. No espelho, seu reflexo sorriu, e desta vez ela não tinha certeza se o sorriso era realmente seu. O evento para Cis, o qual Vicente se preparava, era mais que um simples jantar de negócios. Era uma apresentação. Cecília entendeu isso no momento em que desceu as escadas da mansão, usando um vestido vermelho sangue que parecia ter sido feito especialmente para ela. O salão principal estava repleto de pessoas da alta sociedade, todas vestidas em tons escuros como corvos reunidos para um festim. Vicente a esperava ao pé da escada, seus olhos brilhando com algo próximo ao triunfo quando a viu usando a gargantilha de diamantes. Perfeita, ele murmurou, oferecendo seu braço. Exatamente como imaginei. Entre os convidados, Cecília notou olhares que variavam entre curiosidade e pena mal disfarçada. Uma senhora mais velha, com um colar de pérolas que parecia pesar 1 tonelada, aproximou-se deles. Então esta é sua nova protegida? Mulher perguntou estudando Cecília, como quem avalia uma peça em exposição. Impressionante a semelhança. Você sempre teve um tipo específico, não é, Vicente? Senhora Monteiro, Vicente respondeu, sua voz carregando um aviso velado. Sempre um prazer, mas creio que há outros convidados requisitando minha atenção. Enquanto circulavam pelo salão, mais fragmentos de conversas chegavam aos ouvidos de Cecília. Sussurros sobre as outras garotas, sobre acidentes convenientes e aquela pobre Beatriz. Cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeça, macabro que começava a tomar forma. Foi então que ela ouviu, um homem jovem, próximo aos 30 anos, observando-a intensamente do outro lado do salão. Diferente dos outros convidados, ele não desviou o olhar quando seus olhos se encontraram. Instead, fez um gesto discreto em direção ao jardim. Preciso de ar fresco, Cecília murmurou para Vicente, que estava ocupado em uma discussão sobre investimentos. Não demore, ele respondeu, seus dedos apertando levemente seu braço antes de soltá-la. E não vá muito longe.
O ar da noite estava pesado com o perfume das rosas do jardim. O homem já a esperava entre as sombras das árvores, seu terno escuro o tornando quase invisível na penumbra. Meu nome é Miguel Santos, ele disse sem preâmbulos. Helena era minha irmã. Cecília sentiu seu coração falhar uma batida. Helena, a dona do diário que encontrara na biblioteca. Eu li sobre ela. Não, você leu o que Vicente permitiu que fosse preservado, Miguel corrigiu, sua voz carregada de amargura. A verdade é muito mais sombria, e você precisa saber antes que seja tarde demais. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Sou jornalista investigativo. Passei os últimos 3 anos reunindo informações sobre Vicente Calderon, sobre seu pai, Dr. Ricardo Calderon, e sobre a clínica psiquiátrica que ele administrava nos anos 70. A clínica? Cecília pegou o envelope com mãos trêmulas. Um lugar de horrores disfarçado de instituto de tratamento. Dr. Calderon conduzia experimentos com suas pacientes, jovens mulheres vulneráveis, todas com um perfil específico, todas parecidas, com Beatriz. Cecília completou sua voz apenas um sussurro. Não, Miguel balançou a cabeça. Com a mãe de Vicente, a primeira Beatriz, a mulher que o abandonou quando ele tinha apenas 5 anos, deixando-o aos cuidados do pai. As peças começavam a se encaixar, um padrão doentio de obsessão e vingança transmitido de pai para filho. E Vicente seguiu os passos do pai, mas de uma maneira mais sofisticada. Ele não precisa de uma clínica. Tem esta mansão, tem seu dinheiro e influência, e tem uma necessidade compulsiva de recriar um momento, uma pessoa, uma redenção que nunca alcançará. Um ruído entre os arbustos fez ambos se sobressaltarem. Miguel rapidamente se afastou sussurrando. Há mais nos documentos, e há algo sobre sua avó que você precisa saber. Procure nos registros da clínica por uma paciente chamada Clara. Mendonça, ela... Cecília? A voz de Vicente cortou a noite como uma navalha. Onde você está, querida? Vá, Miguel murmurou, desaparecendo entre as sombras do jardim. Cecília mal teve tempo de esconder o envelope no corpete de seu vestido antes que Vicente aparecesse. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos queimavam com uma fúria contida que ela nunca havia visto antes. Achei que tinha dito para não ir longe, ele disse, aproximando-se como um predador. O jardim pode ser perigoso à noite. Apenas precisava de ar, ela respondeu, mantendo a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. As conversas lá dentro são apenas isso, conversas. Vicente tocou a gargantilha em seu pescoço, seus dedos frios contra sua pele. Você está tremendo, minha querida. Está com medo de mim? Não, ela respondeu, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Não era medo o que sentia. Era algo mais complexo, uma mistura de fascinação e horror, de compaixão e repulsa. Estou com medo do que somos capazes de fazer um ao outro. Vicente riu, um som baixo e sem humor. Você não faz ideia do que sou capaz, Cecília. Mas vai descobrir. Todos descobrem eventualmente. De volta ao salão, a festa continuava como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado. Cada olhar, cada gesto, cada palavra parecia carregada de novos significados. Cecília dançou com Vicente, seus corpos movendo-se em perfeita sincronia, enquanto sua mente fervilhava com as revelações de Miguel. Clara Mendonça. Sua avó tinha algo a ver com toda essa história? Era por isso que Matilde ficara tão perturbada quando soubera que ela iria trabalhar para Vicente. Mais tarde, quando o último convidado partiu e a mansão mergulhou novamente em seu silêncio habitual, Vicente assegurou por mais tempo que o necessário ao se despedirem no corredor. Você é especial, Cecília, ele murmurou, seus lábios próximos ao seu ouvido. Mais especial do que imagina. E amanhã começaremos a desvendar exatamente o quanto. Em seu quarto, com as mãos ainda tremendo, Cecília abriu o envelope de Miguel. As primeiras páginas eram registros da antiga clínica, fotografias em preto e branco de corredores estéreis,
anotações médicas em uma caligrafia angular, e então o rosto de sua avó, 30 anos mais jovem, em uma ficha de internação. Na última página, uma anotação recente de Miguel. Clara Mendonça não era apenas mais uma paciente. Era a última pessoa a ver a primeira Beatriz com vida. E Vicente é seu filho. O amanhecer encontrou Cecília ainda acordada. Seus olhos vermelhos fixos nos documentos espalhados sobre sua cama. As palavras dançavam diante dela como acusações. Laudos médicos, registros de nascimento, recortes de jornais amarelados pelo tempo. A história que emergia daquelas páginas era mais sombria do que qualquer pesadelo que já tivera. Clara Mendonça, sua avó, havia sido internada na clínica do Dr. Ricardo Calderon em 1975, diagnosticada com delírios persecutórios e tendências violentas. Os registros médicos, no entanto, contavam uma história diferente. Clara estava grávida quando foi internada, e as anotações do Dr. Calderon revelavam um interesse peculiar em seu caso. Paciente demonstra resistência excepcional ao tratamento, dizia uma das anotações. Continua insistindo que a criança é resultado de um relacionamento consensual com Beatriz Calderon. Claramente delirante. Aumentar dosagem. As mãos de Cecília tremiam enquanto lia as páginas seguintes. Sua avó havia dado à luz na clínica uma menina que foi imediatamente levada para adoção. Essa menina cresceu para se tornar a mãe de Cecília, falecida no parto, sem jamais saber a verdade sobre suas origens. Um ruído no corredor a fez guardar apressadamente os documentos. Sob o colchão, segundos depois, uma batida suave na porta. Senhorita Cecília? A voz de Augusto soou hesitante. O Sr. Calderon solicita sua presença no escritório, imediatamente. O escritório de Vicente estava mergulhado na penumbra quando ela entrou, as pesadas cortinas de veludo filtrando a luz da manhã. Ele estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra o tecido escuro como uma sombra viva. Sabe, Cecília, ele começou sem se virar, há pessoas que pensam poder interferir em assuntos que não lhes dizem respeito. Pessoas que cavucam o passado como cães farejando ossos velhos. Seu coração acelerou, mas ela manteve a voz firme. Não sei do que está falando. Vicente se virou lentamente. Um sorriso frio brincando em seus lábios. Em suas mãos, um jornal do dia. A manchete fez o sangue de Cecília gelar. Jornalista investigativo encontrado morto em hotel. Miguel Santos. Vicente continuou, jogando o jornal sobre a mesa. Aparentemente cometeu suicídio na noite passada. Overdose de medicamentos. Trágico, não? Cecília sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a permanecer de pé. Por quê? Por quê? Vicente repetiu, aproximando-se dela com passos medidos. Porque algumas verdades são como veneno, minha querida. Matam lentamente aqueles que ousam prová-las. Ele parou a centímetros dela, seu perfume familiar agora parecendo sufocante. Mas você já provou desse veneno, não é? Já descobriu os segredos que ele tentou revelar? Você é meu tio, Cecília sussurrou, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. O filho que Beatriz teve com seu avô, Vicente completou, sua mão subindo para tocar o rosto dela com uma delicadeza perturbadora. Uma história de amor proibido que terminou em tragédia, ou começou com uma, depende de quem conta a história. E todas as outras mulheres, Helena, Marina, eram experimentos, tentativas de recriar sua mãe. Vicente riu, um som baixo e amargo. Não, querida, eram ensaios. Preparação para o grande final, para você. Seus dedos deslizaram para o pescoço dela, encontrando a gargantilha de diamantes. Você é a culminação de décadas de planejamento, a união perfeita dos sangues Calderon e Mendonça, a chance de corrigir os erros do passado. Você é louco, Cecília murmurou, mas não se afastou. Havia algo hipnótico em sua proximidade, uma atração doentia que a fazia querer entender mais, mergulhar mais fundo naquela escuridão.
Loucura é relativa, minha querida. Meu pai achava que estava fazendo ciência. Minha mãe achava que estava se libertando. Sua avó achava que estava protegendo um amor proibido. E eu? Ele sorriu, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Eu estou apenas completando um ciclo. E o que acontece agora? Cecília perguntou, sua voz mais firme do que esperava. Vicente se afastou, voltando para a janela. Agora você tem uma escolha. Pode fugir como todas as outras tentaram. Pode lutar como algumas ousaram. Ou pode aceitar seu papel nesta história e descobrir que alguns destinos, por mais sombrios que pareçam, são inevitáveis. E se eu escolher ficar? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Não por aceitação, mas para entender, para descobrir a verdade completa. Ele se virou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Então você seria a primeira. A primeira a escolher a escuridão por vontade própria, não por manipulação ou medo. Naquele momento, algo mudou no ar entre eles. O poder que Vicente sempre exercera sobre ela começou a se transformar em algo diferente, algo mais complexo. Não era mais apenas o controlador e a controlada, o caçador e a presa. Era um reconhecimento, mútuo de sombras compartilhadas, de segredos que corriam no mesmo sangue. Há um baile na próxima semana, Vicente disse após um longo silêncio. Um evento especial, o mesmo baile onde minha mãe conheceu seu avô há 40 anos. O mesmo baile onde a última Beatriz dançou antes de se jogar da sacada. Esteja pronta. Quando Cecília deixou o escritório, suas pernas tremiam, mas sua mente estava clara. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que era tanto terrível quanto fascinante. Ela não era apenas mais uma peça no jogo de Vicente, era o jogo em si, a conclusão de uma história que começara muito antes de seu nascimento. Em seu quarto, encontrou um novo presente sobre a cama, um vestido de baile negro, idêntico ao que Beatriz usara em sua última noite. Junto dele, um bilhete escrito na caligrafia elegante de Vicente. Algumas histórias precisam ser reescritas para serem compreendidas. Algumas feridas só podem ser curadas quando sangram novamente. Cecília tocou o tecido do vestido, sentindo sua textura sob os dedos como um presságio. Ela tinha uma semana para descobrir toda a verdade, para decidir se seria a salvação ou a destruição final de Vicente Calderón. Uma semana para entender se o amor que começava a sentir por ele era tão inevitável quanto doentio. Os dias que antecederam o baile passaram como um sonho febril na mansão Calderón. Cecília observava os preparativos com um misto de fascínio e horror. Cada detalhe parecia uma recriação meticulosa de eventos passados, como se Vicente estivesse dirigindo uma peça macabra onde todos eram atores inconscientes de seus papéis. Durante esse tempo, ela começou a fazer visitas secretas à sua avó. Matilde, agora consciente de que sua neta sabia a verdade, finalmente começou a desenterrar as memórias que mantivera sepultadas por décadas. Beatriz era luz, Matilde contou numa tarde particularmente sombria, suas mãos enrugadas tremendo sobre a xícara de chá. Não a Beatriz que se jogou da sacada, a primeira a mãe de Vicente. Ela era enfermeira na clínica do Dr. Calderón, e foi a única que viu humanidade em nós, as pacientes, a única que tentou nos ajudar. E meu avô? Cecília perguntou, suavemente. Um sorriso triste tocou os lábios de Matilde. Ricardo Calderón era um homem complexo, brilhante e monstruoso em igual medida. Ele se apaixonou por Beatriz assim que ela começou a trabalhar na clínica, mas ela se apaixonou por mim. A revelação pairou no ar como fumaça. Foi por isso que ele a internaram? Foi por isso que ele nos destruiu. Matilde corrigiu, seus olhos perdidos em memórias dolorosas. Quando descobriu sobre nós, sobre o bebê que eu esperava, resultado de um procedimento experimental que ele mesmo desenvolvera, Ricardo enlouqueceu. Beatriz tentou nos ajudar a fugir, mas o que aconteceu com ela? Oficialmente, um acidente de carro. Na verdade, ninguém nunca soube. O corpo nunca foi encontrado. E Ricardo, ele criou Vicente para ser sua vingança viva.
Sua obsessão personificada. De volta à mansão, cada cômodo parecia sussurrar novos segredos. Cecília passou horas na biblioteca, agora com acesso irrestrito garantido por Vicente, que parecia quase ansioso para que ela descobrisse cada camada da verdade. Foi numa dessas tardes de pesquisa que ela encontrou o diário do Dr. Ricardo Calderon, escondido num compartimento secreto atrás de uma estante. As páginas amareladas revelavam a extensão de sua obsessão. O procedimento foi um sucesso além das expectativas. Clara carrega não apenas uma criança, mas a chave para minha maior conquista, a combinação perfeita de DNA, a possibilidade de recriar não apenas vida, mas essência. Beatriz tentou impedir, claro, sempre a salvadora, sempre a mártir, mas ela não entende. Isso é maior que todos nós. As anotações continuavam cada vez mais perturbadoras, detalhando experimentos com outras pacientes, tentativas de replicar o sucesso alcançado com Clara. Todas falharam, resultando em mortes ou em crianças que não correspondiam às expectativas do médico. Vicente entende, dizia uma das últimas entradas. Mesmo jovem, ele já mostra os sinais. A obsessão pelo perfect, a compreensão de que alguns fins justificam quaisquer meios. Ele será meu legado verdadeiro. A noite antes do baile, Vicente a encontrou na biblioteca. Ela não se surpreendeu. De alguma forma, sabia que ele viria. Encontrou o que procurava? Ele perguntou sentando-se na poltrona de couro ao lado dela. Encontrei mais do que esperava, Cecília respondeu fechando o diário. Seu pai... Ele não estava apenas fazendo experimentos, estava ele. Vicente sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele estava tentando recriar um milagre, a única coisa que já amou verdadeiramente e perdeu. Não muito diferente de mim, não é? E eu? Sou apenas mais uma tentativa de recriar sua mãe? Não. Vicente se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade quase dolorosa. Você é a conclusão, o resultado final de décadas de planejamento, a união perfeita de todos os elementos que meu pai passou a vida tentando controlar. E o que isso significa para nós, Cecília? Perguntou sua voz mal passando de um sussurro. Significa que amanhã à noite, durante o baile, tudo será decidido. Você entenderá seu verdadeiro propósito, sua verdadeira natureza. Ele se levantou, estendendo a mão para tocar seu rosto. E então, minha querida, você terá que fazer uma escolha. Que escolha? Entre aceitar quem você realmente é, quem nós realmente somos, ou tentar fugir do destino que foi escrito para nós muito antes de seu nascimento. Naquela noite, Cecília sonhou com o baile, mas em seu sonho não era ela quem dançava com Vicente. Era Beatriz, a primeira Beatriz, seus olhos cheios de uma tristeza antiga enquanto rodopiava pelo salão. Algumas histórias não precisam ser reescritas, a mulher dizia em seu sonho. Algumas precisam ser completamente destruídas para que algo novo possa nascer. Quando acordou, encontrou uma rosa negra sobre seu travesseiro. Uma variedade que não existia na natureza, criada através de décadas de experimentos nos laboratórios secretos da clínica. Junto dela, um último bilhete de Vicente. Esta noite, você entenderá por que algumas rosas só florescem no escuro, por que alguns amores só sobrevivem nas sombras e por que alguns destinos são escritos em sangue muito antes de nascermos para cumpri-los. O vestido negro que ela usaria estava pendurado como uma sombra viva em seu quarto, e quando Cecília o tocou, sentiu que o tecido era úmido, não com água, mas com algo mais escuro, mais viscoso, como se o próprio vestido chorasse lágrimas de sangue pelos segredos que estava prestes a revelar. O baile começou ao pôr do sol, quando as últimas luzes do dia ainda pintavam o céu de vermelho sangue. A mansão Calderon pulsava com uma energia antiga, como se as próprias paredes reconhecessem a importância daquela noite. Os convidados chegavam em seus carros luxuosos, mulheres em vestidos de gala e homens em smokings impecáveis, todos inconscientes de que eram meros figurantes em um drama muito maior. Cecília permaneceu em seu quarto até o último momento possível, observando através da janela enquanto a noite engolia o dia.
O vestido negro abraçava seu corpo como uma segunda pele. A seda ainda úmida em alguns pontos, deixando manchas escuras em seus dedos quando ela tocava o tecido. A gargantilha de diamantes em seu pescoço parecia mais pesada que nunca, cada pedra preciosa carregando o peso de uma história não contada. Foi Augusto quem veio buscá-la, seus olhos tristes mais sombrios que o habitual. "Está na hora, senhorita", ele disse suavemente. "O senhor Calderon a aguarda no topo da escada principal." No corredor, Cecília passou por um dos muitos espelhos antigos da mansão e quase não reconheceu seu reflexo. Não era apenas a semelhança com Beatriz que a assustava agora. Havia algo mais, algo nas sombras de seus olhos, na curva de seus lábios, que sugeria uma transformação mais profunda. Vicente a esperava exatamente onde Augusto dissera. Uma figura imponente em seu smoking negro. Quando a viu, algo em seus olhos mudou. Não era desejo nem obsessão, mas um tipo de reconhecimento primitivo, como se finalmente encontrasse algo que procurava há décadas. "Você está..." Ele começou, mas as palavras pareceram falhar. "Pronta", Cecília completou, sua voz mais firme do que esperava. A música que vinha do salão principal era a mesma valsa que tocara 40 anos atrás, quando a primeira Beatriz dançara com Ricardo Calderon. A mesma música que tocava quando a última Beatriz fizera sua última dança antes de subir até a sacada. Enquanto desciam as escadas juntos, Cecília sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Os sussurros começaram imediatamente, alguns reconhecendo a música, outros notando o vestido, idêntico ao que Beatriz usara em sua última noite. Mas foram os olhos de uma pessoa em particular que capturaram sua atenção. Sua avó, Matilde, estava parada próxima à entrada do salão, usando um vestido simples, mas elegante. Ela não deveria estar ali. Não estava na lista de convidados, Cecília tinha certeza. Mas algo em sua presença parecia inevitável, como se o círculo não pudesse se fechar sem ela. "Vamos dançar", Vicente murmurou em seu ouvido, conduzindo-a para o centro do salão. A valsa começou e, com ela, uma série de eventos que pareciam predestinados desde o início. Cada passo, cada giro, cada toque das mãos de Vicente em sua cintura parecia carregar o peso de décadas de história. "Você sabe o que acontece agora, não é?" Vicente perguntou enquanto dançavam, sua voz apenas um sussurro. "O ritual", Cecília respondeu, as palavras saindo como se fossem antigas memórias despertando. "O que seu pai começou na clínica. O que você continuou com todas as outras." "Sim", ele confirmou, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. "Mas desta vez será diferente, porque você não é como as outras. Você é o resultado final, a culminação de tudo." A música continuava, hipnótica, enquanto Vicente a conduzia em direção às escadas que levavam ao segundo andar. Os convidados observavam, alguns com curiosidade, outros com o horror velado, como se inconscientemente reconhecessem o padrão que se repetia. Foi quando chegaram ao corredor do segundo andar que Cecília sentiu a primeira mudança. O ar ficou mais denso, carregado com um perfume doce e metálico que ela reconheceu dos sonhos, o perfume das rosas negras que cresciam apenas no jardim secreto da mansão. "Você pode sentir, não é?" Vicente perguntou, sua voz mudando para algo mais antigo, mais profundo. O chamado do sangue, a conclusão do ciclo. As portas do corredor começaram a se abrir sozinhas conforme eles passavam, revelando cômodos que Cecília nunca havia visto antes. Em cada um deles, velas negras queimavam em círculos, e no centro de cada círculo, uma rosa negra flutuava em uma taça de cristal preenchida com um líquido escuro. Seu pai não estava apenas fazendo experimentos científicos na clínica, Cecília disse, as palavras vindo de algum lugar profundo em sua memória genética. Ele estava tentando criar algo mais, algo que combinasse ciência e magia, Vicente completou. A mais antiga forma de poder, o tipo de poder que permite reescrever o próprio destino. E você, minha querida, é a chave para tudo isso. Eles chegaram à última porta, a que levava à sacada. O mesmo lugar,
de onde duas Beatrizes haviam contemplado seus destinos, o mesmo lugar onde tudo deveria terminar, ou começar. Mas há algo que você não sabe, Cecília disse, parando antes que Vicente pudesse abrir a porta. Algo que nem seu pai descobriu. Vicente a olhou com curiosidade. E o que seria? A primeira Beatriz não morreu naquele acidente de carro, ela respondeu, sua voz mudando, tornando-se mais antiga, mais sábia. Ela completou seu próprio ritual. Um ritual de proteção selado com o sangue de seu amor por minha avó. E esse ritual... Cecília sorriu, um sorriso que não era inteiramente seu. Está prestes a se completar. No salão abaixo, a música parou abruptamente. As luzes começaram a piscar, e o perfume das rosas negras tornou-se quase sufocante. Vicente deu um passo para trás, seus olhos arregalados com uma mistura de compreensão e terror. Você não é apenas a neta de Clara, ele sussurrou. Você é a conclusão do ciclo, Cecília completou. Mas não do seu ciclo, Vicente, do dela. O caos se instalou na mansão Calderon como uma tempestade há muito tempo prevista. As luzes continuavam piscando, criando uma dança macabra de sombras nas paredes. No salão principal, os convidados começaram a entrar em pânico, mas descobriram que as portas principais estavam inexplicavelmente trancadas. Vicente cambaleou para trás, sua máscara de controle finalmente se despedaçando. Impossível, ele murmurou, seus olhos fixos em Cecília como se a visse pela primeira vez. Você não pode ser... Sua mãe? Cecília completou, sua voz agora carregando ecos de outra época. Não, não sou. Mas carrego parte dela em mim, assim como carrego parte de todas elas. O sangue tem memória, Vicente, e algumas memórias são poderosas demais para serem apagadas. O vestido negro que ela usava começou a mudar, a seda parecendo liquefazer-se e recompor-se, revelando padrões, antigos que brilhavam com uma luz própria. A gargantilha de diamantes em seu pescoço pulsava, como se cada pedra contivesse uma pequena chama. O ritual que seu pai tentou realizar. Cecília continuou, avançando enquanto Vicente recuava. Não era para criar vida ou recriar amor. Era para canalizar poder. O tipo de poder que só existe no sangue de mulheres que amaram além da razão, que sofreram além do limite, que foram quebradas e se reconstruíram. No andar de baixo, Matilde começou a cantar. Uma melodia antiga, em uma língua que poucos ali reconheceriam. Outras vozes se juntaram à dela. Vozes que pareciam vir das próprias paredes da mansão, das sombras dos corredores, do jardim onde as rosas negras floresciam. Helena, Vicente sussurrou, reconhecendo uma das vozes. Marina. Beatriz. Todas elas estão aqui, Cecília confirmou. Todas as mulheres que você tentou moldar à sua imagem do amor perfeito. Todas as vidas que você tentou controlar. E agora... Ela sorriu, um sorriso que mesclava compaixão e determinação. Agora é hora de libertá-las. Vicente tentou alcançar algo em seu bolso. Provavelmente a mesma navalha antiga que usava em suas caminhadas noturnas pelo jardim. Mas seu corpo não respondia. Estava paralisado, preso por forças que seu pai tinha tentado controlar e falhado miseravelmente. Eu te amo, Vicente, Cecília disse suavemente, aproximando-se dele. Não do jeito doentio que você planejou. Não como uma obsessão ou uma recriação do passado. Amo a criança ferida que você foi, o homem quebrado que você se tornou. E é por isso que preciso fazer isso. Ela ergueu as mãos e as portas da sacada se abriram violentamente. O vento que entrou carregava pétalas de rosas negras e sussurros de vidas passadas. Vicente foi forçado a recuar até o parapeito, o mesmo lugar onde duas mulheres antes dele haviam encontrado seus destinos. Por favor, ele implorou, e pela primeira vez em décadas, lágrimas verdadeiras corriam por seu rosto. Não me deixe como ela deixou. Cecília se aproximou, tocando seu rosto com uma ternura que o fez soluçar. Não vou deixar você. Vou fazer algo muito mais difícil. Vou salvá-lo. No jardim abaixo, as rosas negras começaram a mudar de cor, tornando-se brancas como
Neve sob o luar. O canto de Matilde atingiu seu ápice, e com ele todas as luzes da mansão se apagaram simultaneamente. No escuro absoluto que se seguiu, algo ancestral e poderoso despertou. O sangue de gerações de mulheres, amadas, traídas, quebradas e renascidas, corria nas veias de Cecília como fogo líquido. Cada batida de seu coração era um eco de amores perdidos e encontrados, de dores transformadas em poder, de fragilidades convertidas em força. Você tentou recriar o amor de sua mãe. Ela sussurrou contra os lábios de Vicente. Mas amor verdadeiro não pode ser recriado ou controlado. Ele só pode ser libertado, ele completou, sua voz quebrando na última sílaba. O beijo que se seguiu não foi como qualquer outro que já haviam compartilhado. Foi um beijo de transformação, de purificação, de renascimento. Enquanto seus lábios se tocavam, o poder acumulado por décadas de rituais e experimentos foi finalmente liberado. Uma luz intensa explodiu da sacada, banhando a mansão inteira em um clarão que ofuscou a noite. Quando a luz diminuiu, Vicente estava diferente. O peso de décadas de obsessão havia deixado seus ombros. A sombra de seu pai havia desaparecido de seus olhos. No salão principal, as portas se abriram libertando os convidados atônitos. As rosas do jardim, agora completamente brancas, enchiam o ar com um perfume de renovação. E nas paredes da mansão, os retratos antigos dos Calderon começaram a se desfazer como cinzas ao vento, levando consigo os últimos vestígios de uma maldição que durara gerações. Matilde subiu as escadas para encontrá-los, seus olhos brilhando com lágrimas de alívio e compreensão. Está acabado, ela disse, abraçando Cecília. O círculo foi quebrado. Vicente caiu de joelhos, soluçando como a criança que nunca teve permissão para ser. Cecília se ajoelhou ao lado dele, segurando-o, enquanto anos de dor e culpa eram finalmente liberados. O que acontece agora? Ele perguntou quando finalmente conseguiu falar, sua voz rouca e vulnerável. Cecília sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de todas as mulheres que vieram antes dela. Agora, meu amor, começamos de novo. Não como uma obsessão ou uma repetição do passado, mas como algo novo, algo nosso. A mansão Calderon nunca mais seria a mesma após aquela noite. Os corredores que antes sussurravam segredos sombrios agora ecoavam com promessas de redenção. O jardim, livre das rosas negras, floresceu com vida nova e natural. E nas paredes, onde antes pendiam retratos de uma dinastia construída sobre controle e obsessão, janelas foram abertas para deixar entrar a luz do sol. Um ano se passou desde a noite do baile, e a primavera voltava a pintar Santa Rosa do Vale com suas cores suaves. A mansão Calderon, antes uma fortaleza sombria de segredos e obsessões, agora se erguia transformada contra o céu azul, suas janelas sempre abertas para a luz do sol. Cecília estava no jardim, supervisionando a última fase de sua restauração. As rosas, agora em todas as cores naturais possíveis, formavam um mosaico vivo que atraía borboletas e pássaros. Não havia mais cercas ou muros altos. O jardim havia se tornado um espaço aberto para a comunidade, um símbolo da transformação que a cidade inteira experimentara. Vicente se aproximou por trás dela, seus passos suaves na grama recém-cortada. Ele também estava diferente. O peso da obsessão havia deixado seus ombros, e seus olhos, antes tão sombrios, agora carregavam uma paz que poucos acreditariam possível. Pensei que te encontraria aqui, ele disse, envolvendo-a em seus braços. Matilde acabou de chegar com os últimos documentos da fundação. A Fundação Beatriz, como havia sido nomeada, nascera das cinzas do Império Calderon. Dedicada a apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade, a organização havia transformado a antiga clínica psiquiátrica em um centro de recuperação e empoderamento. E as cartas? Cecília perguntou, virando-se para encará-lo. Conseguiu terminar? Vicente assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Uma para cada uma delas. Helena, Marina, todas. Explicando, pedindo perdão, oferecendo o que posso em reparação.
Algumas das cartas nunca poderiam ser entregues. Algumas feridas eram profundas demais para serem completamente curadas. Mas o ato de escrevê-las, de reconhecer cada vida que havia sido afetada por sua obsessão, era parte fundamental do processo de cura de Vicente. Você ainda sonha com elas? Ele perguntou suavemente, seus dedos entrelaçados nos dela. Às vezes, Cecília respondeu honestamente. Mas não são mais pesadelos. São mais como lembranças, ecos de histórias que precisavam ser contadas e ouvidas. O poder que havia, despertado naquela noite do baile, ainda corria em suas veias, mas de uma forma diferente agora. Não era mais uma força de destruição ou transformação violenta, mas um dom de cura e compreensão. As mulheres que procuravam ajuda na fundação frequentemente comentavam sobre a sensação de paz que sentiam em sua presença, como se algo em seu sangue respondesse a uma chamada antiga de sororidade e cura. Sua mãe ficaria orgulhosa. Matilde disse, aproximando-se do casal com uma pasta de documentos. A primeira Beatriz sempre sonhou com um lugar assim. Vicente tensionou-se levemente a menção de sua mãe, mas não havia mais amargura em sua reação. Apenas uma saudade suave de algo que estava finalmente em paz. Encontramos mais alguns arquivos do meu pai, ele comentou, folheando os documentos que Matilde trouxera. Aparentemente ele mantinha registros de tudo. Cada experimento, cada tentativa. E o que pretende fazer com eles? Cecília perguntou, embora já soubesse a resposta. Transformá-los em conhecimento, em advertência, em esperança. Vicente sorriu, um sorriso que ainda carregava traços de tristeza, mas também de determinação. A fundação não deve ser apenas sobre ajudar. Deve ser sobre aprender com o passado para não repeti-lo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e ouro. No centro do jardim, uma estátua havia sido erguida, não um monumento à dinastia Calderon, mas uma representação de 3 mulheres de mãos dadas, Beatriz, Clara e Cecília, 3 gerações unidas por sangue, dor e, finalmente, redenção. Às vezes me pergunto, Vicente murmurou observando a estátua, se tudo isso era inevitável. Se desde o início estávamos destinados a este momento. Cecília considerou a pergunta por um momento, sentindo o peso da gargantilha de diamantes em seu pescoço, a mesma que agora usava não como um símbolo de posse, mas como uma lembrança transformada. Acho que alguns amores são assim, ela respondeu finalmente. Precisam atravessar a escuridão para encontrar a luz, precisam ser quebrados para serem reconstruídos, precisam morrer para renascer. Naquela noite, enquanto a cidade dormia e as estrelas brilhavam sobre o jardim renovado, Vicente e Cecília dançaram na sacada, o mesmo lugar onde tanto trauma havia ocorrido. Mas agora a música era diferente, o amor era diferente, eles eram diferentes. As rosas no jardim balançavam suavemente com a brisa noturna, suas pétalas refletindo o luar, como promessas cumpridas. E nas sombras entre as flores, os espíritos das mulheres que vieram antes, Beatriz, Helena, Marina e tantas outras, dançavam também, finalmente livres, finalmente em paz. O amor entre Vicente e Cecília não era mais uma obsessão nascida, de trauma e controle, mas algo novo e verdadeiro, construído sobre as fundações de compreensão, perdão e transformação. Eles haviam aprendido que algumas histórias não precisam ser reescritas, precisam apenas ser libertadas para encontrar seu próprio caminho para a luz. E assim, na mansão que uma vez abrigou tantas sombras, o amor finalmente encontrou sua verdadeira forma, não nas correntes do passado, mas nas asas do futuro. Não na obsessão de recriar o que foi perdido, mas na coragem de criar algo inteiramente novo. Em Santa Rosa do Vale, as pessoas ainda sussurram sobre a mansão Calderon. Mas agora, as histórias são diferentes. Falam de cura, de transformação, de amor que sobrevive às sombras mais profundas. E nas noites de lua cheia, dizem que é